Oi, bom dia, minha turminha do terceiro ano. Dormiram bem? Gosto sempre de perguntar isso porque é importante que vocês tenham descansado bem para poder aprender de forma melhor, né? Vamos torcer para que sim, né? Como sempre, né, ou como quase sempre, a gente vai trabalhando o livro de vocês porque tem um conteúdo mais direcionado, né, de acordo com o currículo das coisas que vocês devem aprender durante esse ano letivo. Então vocês abrirão na página 86, certo? Abrirão na página 86 e vocês podem acompanhar a leitura comigo. Vou falando de forma mais rápida para o vídeo não ficar muito longo, tá? Atividades físicas. Acompanhe a leitura comigo, tá? Você sabe o que é capoeira? A capoeira, na sua origem, foi uma luta trazida da África por escravizados que vieram à força para o Brasil, em meados do século XX. Esse número de século está em algarismo romano, tá, pessoal? Vocês vão estranhar eu falar 20, né? 2x, né? Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas o algarismo, em algarismos romanos, o número 20 é representado por 2x, tá? Cada x representa 10, como se fosse 10 mais 10, que fica igual a 20, certo? Mas como isso não é nosso assunto de hoje, a gente terá uma outra aula sobre isso. Recapitulando, em meados do século XX, o jogo da capoeira ganhou movimentos mais acrobáticos e passou a ter regras definidas. Observem as imagens, né? Essa é uma foto contemporânea, uma foto mais atual, e essa aqui é uma representação, uma pintura de como era no tempo dos escravos. A música é uma característica importante da capoeira. O berimbau e outros instrumentos são tocados pelos capoeiristas, que se revezam na roda de capoeira. Além de ser uma atividade física e um jogo muito interessante, a capoeira faz parte do patrimônio cultural afro-brasileiro. Patrimônio cultural afro-brasileiro porque faz parte de cultura da África, mas também foi desenvolvida no Brasil. Ou seja, é uma mistura, por isso se diz afro-brasileiro, certo? O nome meio ruim de falar, mas dá certo. É importante que vocês entendam isso, né? Que isso foi trazido durante a época da escravidão, né? As pessoas, a maioria da África foi forçada a vir trabalhar, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, trabalhar à força, né? Trabalhar escravizados, né? Não tinham direito a nada, eram maltratados, enfim, né? E essas pessoas trouxeram vários costumes com elas, né? Costumes que foram se modificando, foram mudando, né? E deram origem a coisas como essa, né? Como a capoeira, que é um movimento cultural, é uma espécie de dança, de luta, enfim, que é uma coisa brasileira, originária do Brasil, mas que sofreu influência é, da cultura africana, certo? Vocês não precisam fazer a primeira questão. A gente tem aqui umas questõezinhas logo abaixo. A primeira questão vocês não fazem porque seria uma coisa para fazer em grupo. Então, vamos descartar ela por enquanto, certo? A segunda questão vocês podem fazer, né? Além da capoeira, você conhece algum outro costume ou tradição que foi trazido ao Brasil pelos escravizados? Existem várias, pessoal. Vocês podem, inclusive, fazer alguma pesquisa na internet, né, com esse tipo de pergunta aqui e ver o que vai dar como resultado. Daí vocês escrevem um ou dois exemplos que eu já vou considerar como resposta. É importante que vocês tenham conhecimento sobre isso. Você pratica algum esporte? Quantas vezes por semana? A gente já abordou esse tipo de questão nas aulas de educação física, mas vocês podem colocar mais uma vez aqui. Existe algum esporte que você gostaria de praticar e não pratica? E por quê? Tem algum esporte que você acha interessante e que você não consegue praticar? E o porquê você não consegue? Vocês podem responder esse tipo de pergunta aqui nessa atividade, certo? Na página seguinte, página 87, a gente tem aqui um diálogo, certo? Que a gente vai ler agora. Esse garotinho. Se você conhece alguém que não pratica atividade física regularmente,
sugiro que comece logo. Vamos ver o que a menina diz. Mas antes é importante fazer uma avaliação médica. Isso é uma dicasinha, tá? Do livro que o livro traz para vocês. A gente já falou sobre a importância de praticar exercícios físicos e vocês já sabem bem disso, né? A aula de hoje não é de educação física, mas o livro traz essa mistura de conteúdos, certo? Agora vamos para a questão seguinte, questão número 5. A tabela abaixo mostra a quantidade de gols marcados e de gols sofridos pelas 5 equipes de futebol mais bem classificadas do campeonato Gol de Placa. Certo? Entenderam? O saldo de gols é a diferença entre a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. Vou ler mais uma vez isso para vocês prestarem atenção. O saldo de gols é a diferença entre a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. Nesse campeonato, a classificação é feita pelo saldo de gols. Agora, complete a tabela. Nós temos uma tabela, certo? Nós temos as equipes, equipe verde, amarela, vermelha, branca e azul. E nós temos o total de gols marcados e o total de gols sofridos de cada equipe. O que nós não temos e que nós precisamos preencher é o saldo de gols e a classificação. Professor, como é que eu faço isso? Não faço a mínima ideia. O que é o saldo de gols? Eu li 2 vezes para vocês entenderem o que é o saldo de gols. O saldo de gols é a diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Veja a primeira equipe, a equipe verde. A equipe verde marcou 38 gols, né? Sofreu 19 gols. Qual é a diferença entre 38 e 19? Como é que a gente vai saber disso? A gente pode fazer uma continha de subtração, não é isso? 38 menos 19. Aí a gente sabe a diferença. A diferença, o resultado dessa conta vai ser o nosso saldo de gols, né? A equipe verde fez 38 gols, sofreu 19 gols, né? E no caso, sobrou quantos gols? Os gols que sobrarem dessa conta de menos serão o saldo de gols, certo? Então vamos lá, vamos fazer uma continha simples e rápida aqui no livro mesmo. É 38, que são os gols marcados, menos 19, que são os gols sofridos. Não é isso? 8 menos 9 dá certo? Claro que não, né? Porque 8 é menor que 9. A gente já abordou esse tipo de assunto. O que a gente faz? A gente coloca o algarismo 1 encostado do 8, certo? Se eu tinha 8 e eu coloquei um 1 próximo do 8, agora eu tenho 18. É isso? 1 junto do 8 forma o número 18. 18 menos 9 dá certo? Dá, porque 18 é bem maior que 9, né? Então 18 menos 9, se eu tenho 18 e tiro 9, eu vou ficar com 9. Não é isso? Tenho 18, tiro 9, fiquei com 9. E agora, é só seguir a nossa continha de menos? Não, reparem que a gente tem uma regra e eu já falei sobre isso. Quando a gente coloca o algarismo 1 nesse número de cima, a gente tem que somar 1 no número de baixo, o próximo número de baixo. Qual é o próximo número de baixo? Não é o 1. Então a gente vai somar 1 mais 1. 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 2, né? A gente não precisa colocar porque vai rabiscar tudo, mas a gente sabe que agora isso aqui não é mais um 1, é um 2, porque eu somei 1 a ele, certo? Então, eu tinha 3 em cima e 1 embaixo. Agora eu tenho 3 em cima e 2 embaixo, porque a gente somou 1. 3 menos 2 é igual a 1, não é isso? Então, a gente obteve o nosso resultado. 38 menos 19 é igual a 19, certo? Então, o saldo de gols da equipe verde é de 19, certo? A quantidade de gols marcados foi 38, os gols sofridos foram 19 e o saldo de gols é 19. Entenderam como a gente resolve? Vocês vão fazer isso com o restante de todas as equipes. E aí, professor? E essa classificação? A classificação são as equipes que ficaram em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugares, né? Depois de fazer
todos esses cálculos, de saber o saldo de gol de todo mundo, vocês vão poder classificar as equipes, né? Qual equipe ficou em primeiro lugar? Quanto maior o saldo de gols, mais bem classificada essa equipe ficou. Então a equipe que tiver o maior saldo de gols é a equipe que está em primeiro lugar. A equipe que tiver o segundo maior saldo de gols é a equipe que está no segundo lugar. E assim sucessivamente. Como é que se representa primeiro, segundo e terceiro? Lembre-se que para representar primeiro a gente coloca o 1, tracinho e um Ozinho em cima desse tracinho. Exatamente da forma que eu fiz aqui. Primeiro, certo? Segundo, a gente coloca o 2, o tracinho e o Ozinho em cima. Sempre com o tracinho e o Ozinho em cima. Representa o primeiro, o segundo, e isso se faz com todo o restante dos números, né? A gente vai ter até o sexto lugar. Vocês vão fazer essas continhas, saber o saldo de gol de todo mundo e depois classificar quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugares. Se não tiverem compreendido muito bem, é importante que vocês voltem no vídeo para assistir novamente, certo? Logo abaixo a gente tem questão A, questão B e C, né? Com base na quantidade de gols marcados e gols sofridos, qual das equipes teve o melhor ataque? Quem tem o melhor ataque é quem faz mais gols, não é isso? Então vocês vão ver quem teve o maior saldo de gols, certo? Quem teve a melhor defesa? Bem, quem defende melhor é quem sofre menos gols. Então, vocês vão analisar na tabela quem foi que levou, quem foi que sofreu menos gols. Daí vocês botam o nome da equipe, certo? Letra B. Qual das equipes teve o maior saldo de gols? Vocês vão, depois de fazer as contas, ver qual equipe teve o maior saldo de gols, né? A letra C. Qual das equipes ficou em quinto lugar no campeonato? Após fazer todas as continhas que eu já mostrei para vocês como é que faz, vocês vão analisar todas as equipes, classificar elas em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto e dizer aqui abaixo qual equipe ficou em quinto lugar, certo? Então é mais ou menos isso. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Pode mandar as atividades no meu PV, como sempre. Beleza? Bom estudo!